Olá pessoal, seguindo aqui com as nossas entrevistas com pré-candidatos às eleições 2026, hoje com um pré-candidato ao Senado, o Guilherme Derrich está aqui com a gente, deputado federal. Aqui comigo na bancada da BP estão o Fernando Leal, aqui da nossa produção, e também o Victor Lúcio, editor-chefe aqui da BP, que vão fazer as perguntas comigo para o Derrich. Deputado, muito obrigado, seja bem-vindo ao Brasil Paralelo mais uma vez. Obrigado, prazer estar com vocês aqui. Eu começo, deputado, falando sobre o projeto antifacção. O senhor foi relator desse projeto, ainda quando estava como secretário aqui em São Paulo, né, de segurança, saiu para fazer o projeto e teve muitas críticas, né, idas e vindas para esse projeto. Queria saber se o senhor ficou satisfeito com a versão final, houve alguns vetos também. O que a gente pode tirar de positivo desse projeto que foi aprovado? Olha, Renato, importante essa pergunta porque eu não fiquei satisfeito, fiquei muito satisfeito com o texto final. Esse texto apresentado e aprovado na Câmara, que infelizmente foi alterado no Senado, mas nós revertemos o texto original que saiu da minha relatoria da Câmara, ele traz 3 importantes pilares. Quais são? As maiores penas do ordenamento jurídico brasileiro. São 10 novos tipos penais, é trazer a realidade do que acontece no crime organizado, principalmente em territórios dominados pelas organizações criminosas ultraviolentas, é a realidade de quem conhece o que acontece para o mundo jurídico. Então são 10 novos tipos penais, com 11 qualificadoras, com explosão de caixa eletrônico, com utilização de barricadas, é a primeira vez que a utilização de barricadas entra num tipo penal específico, no chamado domínio social estruturado, é a exploração de atividade econômica por parte das organizações criminosas em áreas dominadas pelo crime organizado, a utilização de armas exclusivas das Forças Armadas, como o fuzil 762 ou até granadas, coisa que nós vimos na Operação Contenção no Rio de Janeiro, como um tipo penal específico. Com essas qualificadoras, são penas que começam com 20 anos de prisão, mas podem chegar a 80 anos de prisão. E esse é um ponto importante. O segundo, e tão importante quanto, é aquela velha história, não adianta um criminoso ser apenado com uma pena altíssima, só que ele não cumpria a pena, que é a chamada execução da pena, execução penal. Então, são as maiores penas com o mínimo de cumprimento no regime fechado de 70%. E aqui eu faço uma pausa, um parênteses. Por quê? A lei mais rígida do nosso ordenamento jurídico era a Lei de Crimes Hediondos de 1990, que exigia o mínimo de cumprimento de pena em regime fechado de 40%. Nós estamos falando de no mínimo 70% para réu primário. Mas esses criminosos que são presos dessas organizações criminosas, a maioria deles, ou quase nenhum deles, é réu primário. Então já começa com 75% do cumprimento da pena, podendo chegar a 85%. Então, fazendo uma conta rápida, quem for condenado a 80 anos de prisão tiver que cumprir 85% da pena, estamos falando que o criminoso não vai mais sair da prisão. Esse é um ponto importantíssimo. Uma outra questão, os líderes dessas organizações criminosas vão cumprir pena direto no sistema penal federal, sem direito ao auxílio-reclusão, sem direito à visita íntima e com todos os contatos monitorados, inclusive o contato com os advogados, com a defesa. E no meio dessas duas pontas que eu mencionei, as maiores penas, com o mínimo do cumprimento em regime fechado, nós temos ali a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário muito fortalecidas. Em quais questões práticas? Primeiro, uma ação civil, imprescritível e independente de perdimento de bens. O que isso significa? É agir rapidamente na descapitalização de bens de empresas, de CNPJs que fazem a lavagem de dinheiro do crime organizado. Eu tive recentemente, e eu tenho que mencionar isso, 2 semanas atrás, uma palestra em Bruxelas, na sede do Parlamento Europeu. Eu fui representar a Câmara dos Deputados num congresso sobre organizações criminosas transnacionais. E lá, autoridades, ministros da Suprema Corte de Portugal, membros do Poder Judiciário da Itália, da Alemanha, Ministério Público do Rio de Janeiro e Fundação Getúlio Vargas, que organizaram esse evento. E um dos maiores especialistas em perda largada de bens, que é essa descapitalização de bens de Portugal, ele, com 3 livros escritos sobre esse tema, ele falou: a legislação mais avançada no mundo na atualidade foi a lei antifacção, aprovada pelo Congresso Nacional Brasileiro. E aqui a gente vê alguns pseudo-especialistas criticando justamente esse item, que é um item extremamente poderoso. Eu vi críticas quanto a uma suposta perda de abrangência da Polícia Federal, do trabalho da Polícia Federal, poderia ser enfraquecido. Isso faz sentido? Nenhum sentido, porque a competência da Polícia Federal está resguardada na Constituição.
O artigo 109 da Constituição é que fala da competência da Polícia Federal. Isso foi uma falsa narrativa, mais uma falsa narrativa criada pelo PT, pela esquerda, para dizer que eu estava tentando enfraquecer a atuação da Polícia Federal e caiu por terra. Ficou só na falsa narrativa. E o último ponto que eu julgo importante falar são as medidas assecuratórias que o Poder Judiciário pode, a partir de agora, ter essa ferramenta. Inclusive, o juiz pode nomear um interventor nessas empresas e pode, inclusive, liquidar o CNPJ que fazia lavagem de dinheiro do crime organizado. Esse foi um exemplo que a gente buscou no direito penal italiano, que eles introduziram isso para combater as máfias italianas na época. Ou seja, as maiores penas, um mínimo de cumprimento de pena em regime fechado altíssimo, isolamento das lideranças do crime organizado, dessas organizações criminosas, em presídio federal, sem direito a auxílio, reclusão, visita íntima, com todo o contato monitorado, e a perda largada de bens, a descapitalização de bens desses CNPJs que fazem a lavagem de dinheiro, podendo, inclusive, haver a extinção e a liquidação desses CNPJs. Deputado, gostaria que o senhor nos contasse quando o senhor percebeu que o seu lugar não era mais o campo operacional, mas a política. Por que o senhor decidiu fazer essa transição? E eu emendo essa pergunta, uma segunda, o senhor deve ter acompanhado muitas gestões diferentes de segurança pública. Aproveito para perguntar o que o senhor está achando, qual a sua opinião sobre a gestão atual do governo Lula III. O governo Lula III ele consegue ser pior só do que o governo Lula II, Lula I e Dilma I e II. O PT e a esquerda, eles têm... E isso tem tudo a ver com o crescimento exponencial das organizações criminosas no Brasil. A partir do momento que o PT assume, vence as eleições em 2002 e assume, a partir de então, o governo brasileiro, é onde a gente vê o crescimento exponencial das organizações criminosas. PCC e Comando Vermelho eram organizações criminosas que tinham uma abrangência estadual, no máximo nacional, mas um ou outro estado. A partir desses sucessivos governos do PT, que o PCC passa a criar vínculos com direto, né? Criar células do PCC direto nos países produtores de cocaína, Peru, Colômbia, Bolívia e Paraguai, que é o entreposto para várias outras drogas, maconha, armamento, enfim. A partir desse momento, a partir de 2013, 14, o PCC passa a explorar o tráfico internacional de drogas através do Porto de Santos, que é competência da União, os portos e aeroportos internacionais de fiscalização de operações. Então, o crescimento exponencial do crime organizado, especialmente do PCC, eu posso falar com legitimidade, porque é a organização criminosa aqui do estado de São Paulo, encontrou um solo extremamente fértil. O PT no governo federal e o PSDB do Geraldo Alckmin aqui 4 vezes governador. Então essa dobradinha de Alckmin e Lula e a negligência do Estado, a ineficiência do Estado e a falta de priorização no combate ao crime organizado fez com que o crime organizado crescesse exponencialmente, tornando-se então transnacional. É uma tragédia a gestão do governo PT. Eu posso falar de dois temas especificamente. Eu fui o autor / relator do fim das saídas temporárias de presos. Nós conseguimos, depois de 5, quase 6 anos, aprovar definitivamente o fim da saída temporária de preso e ela não existe mais. E essa é sempre uma pergunta, né? Não existe mais para os criminosos que forem condenados, presos e condenados, a partir do dia 11 de abril de 2024, da sanção da lei. Então, presos antigos que cometeram crimes antes da sanção da lei ainda têm direito a esse absurdo chamado saída temporária de preso. Mas quando o Congresso aprovou, foi para as mãos lá do presidente da República, ele vetou a saída temporária de preso. Ou seja, o Lula ele quer esvaziar os presídios e quer abrir a porta dos presídios. Eles têm essa postura. O Haddad, que é pré-candidato aqui no governo de São Paulo, na eleição de 2018, quando ele concorreu à presidência da República, ele falava abertamente: vamos promover o desencarceramento em massa. Eles adotam isso como premissa. Pararam de falar agora porque viu que pega mal para a sociedade. Então esse ponto, para mim, a gestão do PT e da esquerda de forma geral, eles têm uma visão romântica do crime. Eles acham que o criminoso é um coitadinho, uma vítima da sociedade, porque ele nasceu sem oportunidade, ele se torna criminoso. Isso já foi provado por vários especialistas, estudiosos e países que adotaram uma outra postura, uma postura de tolerância zero, uma postura que toma como base Gary Stanley Becker, economista norte-americano, que escreveu a Teoria Econômica do Crime e que concluiu no seu ensaio essa análise econômica sobre o crime.
Ele escreveu em 68, recebeu o Nobel em 92 por essa obra, que o crime é uma atividade econômica como outra qualquer. E o indivíduo toma uma decisão racional, baseado em custo-benefício, se vai ou não cometer uma ação delituosa. E num país onde nós temos a audiência de custódia implementada por resolução do CNJ em 2016. O pai da audiência de custódia chama-se Ricardo Lewandowski, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do Lula, que comemorava publicamente o índice de soltura das audiências de custódia. Para vocês entenderem, o Rio de Janeiro talvez seja o maior desafio na segurança pública do nosso país. A média de liberação de criminosos nas audiências de custódia é de 60% no Rio de Janeiro. Como é que você explica para a sociedade, o povo do Rio de Janeiro, de cada 10 criminosos que a polícia prende, 24 horas depois, ou menos de 24 horas depois, 6 já estão na rua novamente? Então, isso acontece por quê exatamente? O que acontece na hora ali? Como é que é isso? Olha, isso foi deturpado de tal maneira, tem uma série de fatores, né? Primeiro que tem que se oferecer mais vagas no sistema carcerário, isso é óbvio. Inclusive isso, deixando um ponto aqui a ser observado, está diretamente, expressamente elencado nas 12 medidas do programa do Plano Brasil Sem Medo do senador Flávio Bolsonaro, onde ele coloca a criação e abertura de 500 mil novas vagas no sistema carcerário brasileiro. Mas existe uma questão de população carcerária, existe também uma cultura que foi sendo incentivada pelo CNJ para que forçando os juízes a liberar os criminosos para que eles respondam em liberdade. Existe também uma doutrinação, por que não dizer a evolução do marxismo cultural nas universidades de direito de todo o Brasil, que adotam essa teoria chamada teoria crítica ou racional, de que o bandido é um coitadinho, vítima da sociedade, etc. e tal. Então, isso foi acontecendo, mas é um ponto que dificulta muito. Então, o custo-benefício no Brasil, com audiência de custódia, e eu fiz a soma, de 2016 até 2026, mais de 600 mil criminosos já foram liberados nas audiências de custódia no Brasil. Audiência de custódia, visita íntima, auxílio reclusão, que paga mais que o salário mínimo. Sejamos sinceros e honestos, não é todo detento que tem direito, mas é um absurdo. E é um outro ponto do plano também do Brasil Sem Medo. Ao invés de auxílio reclusão, transformar no auxílio para as vítimas ou para as famílias das vítimas. Você tem saída temporária de preso, que nós já conseguimos reverter. E, por fim, a principal causa de reincidência criminal e impunidade é a progressão do regime do cumprimento de pena. Por isso que eu coloquei lá na lei de facção o mínimo do cumprimento de pena em regime fechado de 70%. Que não adianta o criminoso ser condenado por roubo de celular a 6 anos de prisão, se em 6 meses ele está na rua novamente. Se ele fosse condenado a 6 anos de prisão, que é pouco para mim, tinha que ser 12 anos de prisão, mas ele cumprir os 12 anos preso. Aí a gente começa a virar o jogo desse cenário de impunidade e reincidência criminal. E voltando para a primeira parte da sua pergunta, sobre essa migração minha da área operacional, do combate ao crime organizado para a vida política, eu sou cristão, católico praticante, então eu creio que foi plano de Deus, não tem outra explicação, que seria improvável alguém concorrer a deputado federal direto na primeira eleição, sem apoio de nenhum vereador, nenhum prefeito, nenhum político de grande nome, e conseguir fazer quase 120 mil votos na primeira eleição. Agora, essa migração para mim não foi assim tão programada, tão natural. Eu estava no quartel, no Corpo de Bombeiros, quando eu trabalhava comandando o quartel da Casa Verde do Corpo de Bombeiros, e recebi na época lá a visita do então deputado Jair Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro, no seu primeiro mandato, Eduardo, dizendo que, olha, eu vou ser candidato a presidente da República, presidente Bolsonaro falando, e preciso do seu apoio, tá? Eu achei que ele estava falando de apoio, porque na época, por conta das operações da Rota, eu tinha um Facebook com um número, para a época, considerável de seguidores, achei que ele estava pedindo apoio como candidato, né? Eu falei, não, deputado, eu vou apoiar o senhor, conta comigo, pode ter certeza, eu sou um grande admirador do seu trabalho e tal. Acho que era a segunda ou terceira vez que eu tinha contato com ele. Ele falou, não, você não está entendendo, eu preciso do seu apoio lá no Congresso Nacional, você tem que ser candidato a deputado federal. Aí eu fiquei meio sem entender, porque o Eduardo era deputado federal, como que ele... Enfim, eu sei que fui eleito e essa transição... Claro, eu sempre acompanhei política, depois da Academia Militar do Barro Branco,
Eu fiz faculdade de Direito, sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional, gostava muito, nunca parei de estudar. Terminei meu mestrado o ano passado, continuo estudando, porque acho isso fundamental para que a gente possa prestar o melhor serviço possível, enfim. Mas eu confesso que eu sinto muita saudade da área operacional. Mas também me coloca numa situação, talvez, privilegiada dos demais políticos no Brasil, porque eu tenho a experiência de quase 20 anos na área operacional, no nível tático, combatendo na ponta da linha ali o crime organizado, depois 8 anos como legislador, por ter sido deputado, esses 2 mandatos, e a experiência que foi a maior experiência profissional de vida como secretário de Estado da Segurança Pública, os 3 anos com o Tarcísio aqui em São Paulo. O deputado, o senhor mencionou que o PCC e o Comando Vermelho extrapolaram a área de atuação, né? Ampliaram seu raio de ação. Isso culminou recentemente com a consideração, né, a classificação deles como organizações terroristas pelo governo americano. Queria saber a opinião do senhor em relação a como isso afeta o Brasil. A gente ouviu na época, né, dessa notícia setores dizendo que isso geraria eventualmente uma perda de soberania nacional, que isso poderia ensejar uma atuação dos Estados Unidos do Brasil como se a gente fosse se tornar uma Venezuela, possivelmente, né, ser alvo de invasões dos Estados Unidos e tal. Então, eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Fernando, importantíssima a sua pergunta, primeiro para desmentir essa falsa afirmação, e eles fazem sabendo que é mentira. Quem afirma os Estados Unidos vão invadir o Brasil. É mentira. O que aconteceu na Venezuela é que Nicolás Maduro tinha envolvimento com os narcoterroristas, envolvimento direto. Ele tinha 2 condenações em tribunais diferentes dos Estados Unidos. Ele era um réu condenado em cortes americanas, e essa operação não tem absolutamente nada a ver com a classificação por parte do governo americano de organizações terroristas Comando Vermelho e PCC. Os Estados Unidos da América, após a segunda vitória do Donald Trump, do presidente Trump, vieram ao Brasil e enviaram seus representantes para conversar com o governo federal brasileiro, Ministério da Justiça especificamente, para perguntar, olha, para vocês, eles não são terroristas? Porque o que eles promovem, a soberania nacional de vocês não está sendo contestada? E o governo brasileiro, por questões meramente políticas, obviamente políticas, disse não são terroristas. São criminosos, mas não são organizações criminosas, mas não são terroristas. Aí eu te pergunto, você falou sobre soberania nacional. Qual é a soberania nacional? Qual é que existe no Rio de Janeiro, por exemplo, e não é uma crítica ao Estado do Rio de Janeiro, é sim uma constatação, que eu tenho grande admiração e respeito pelos policiais do Estado do Rio de Janeiro. Qual é a soberania que existe num complexo, no Morro do Alemão, na Favela da Maré, ou outras comunidades dominadas pelo crime organizado, onde construíram verdadeiros fortes apaches com barricadas, onde a polícia, para chegar em determinado local, demora cerca de 3, 4 horas, precisa de 400, 500 homens para avançar alguns metros no terreno, onde criminosos possuem armas de guerra, armas antiaéreas. Nós já vimos vários vídeos de disparos de fuzil em aeronaves no estado do Rio de Janeiro, onde existe a exploração de atividade econômica. Diferente do PCC, o Comando Vermelho tem como fonte de receita, né, o tráfico de drogas representa de 15% a 20% da receita do Comando Vermelho. As outras, a outra parte da fonte de receita do crime organizado, do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, vem da venda de internet. Eles têm o CVNet, olha que absurdo. O Comando Vermelho tem uma rede própria de distribuição de internet. Exploração de energia, distribuição de gás, é monopólio do Comando Vermelho em alguns locais, ou a maioria dos locais. E quando não for do Comando Vermelho, é de outra organização criminosa, TCP, ADA, enfim, ou qualquer outra, ou milícia, que é tão ruim quanto, e está no bojo da lei antifacção também, expressamente milícia. Você tem ali a distribuição, as padarias dentro das comunidades, fábrica de gelo, mototáxi, todas essas, e a gente colocou a exploração de atividade econômica. Representa a maior fatia da fonte de receita do crime organizado. Então, existe soberania nacional nesse território? Será que a lei, o ordenamento jurídico brasileiro impera? A gente sabe que não. Criminoso que chega por uma menina de 15, 16 anos de idade e fala, eu quero namorar essa menina. E se ela não aceita, eles matam a menina e expulsam o pai e a mãe da comunidade. E aí o governo brasileiro tapa os olhos, finge que isso não existe e fala que isso não é terrorismo. Desculpa, se isso não é terrorismo, quero ver falar para um pai e uma mãe que teve a filha assassinada e que, na maioria das vezes, sequer presta queixa, senão eles morrem também. Isso aí é o pior dos terrorismos. Então,
a classificação do governo americano, primeiro, desmistificar e desmentir essa história que haverá uma operação de guerra militar invadindo o Brasil. E o principal ponto é que está afetando a sociedade americana, porque já tem células do PCC nos Estados Unidos. O PCC, o Comando Vermelho, já tem o PCC, por exemplo, tem associação com a 'Ndrangheta na Itália para distribuição da pasta base de cocaína na Europa Ocidental. Então está afetando a soberania de outros países. Portugal, por exemplo, é o país da Europa com o maior número de membros do PCC fora do Brasil. Naturalmente por conta da facilidade da língua, mas é uma realidade. Então esses países estão se protegendo e é uma janela de oportunidade para que o Brasil, desde que tenha um governo que queira encarar esse desafio, que tenha coragem, que tenha capacidade de encarar esse desafio, faça o ponto principal dessa classificação valer: cooperação internacional na área de inteligência. Nós temos esse ativo na mão. Recorrer aos órgãos institucionais, governamentais americanos, que têm grande expertise no follow the money, mas com várias ferramentas de inteligência, inclusive criptomoedas, para percorrer o caminho do dinheiro e realizar a asfixia financeira. Ou seja, combater o crime organizado em todas as suas instâncias. Ao que me parece, o governo brasileiro tem muito pouco interesse em fazer isso. Em que pese a Polícia Federal tem excelentes profissionais, eu tenho que fazer uma defesa, porque a Polícia Federal não é um órgão de governo, é um órgão de Estado, com excelentes profissionais. Agora, se não tiver a liderança de quem está à frente do Poder Executivo, isso não vai acontecer. Essa questão me traz um ponto também que eu tenho certeza que é do interesse da nossa audiência saber. Quando o senhor menciona o armamento pesado que essas facções adquirem, como isso chega na mão deles? Por que eles têm esse tipo de armamento à disposição militar, do exército, assim? Como chega a ponto de uma facção ter esse tipo de coisa? Essa pergunta ela é muito boa, porque ela faz com que a gente possa explicar o que acontece com os mercados ilícitos. Imaginem vocês que... Sabe quando você vai andar num terreno que tem um matagal, média altura, terreno baldio que tem um mato? Quando as pessoas começam a fazer um caminho, não fica um mato batido e fica um caminho, uma trilha ali naquele caminho? Esse caminho é o caminho do mercado ilícito. E qual é o caminho mas qual é o mercado ilícito? Todos. Então, a partir do momento que nós temos a cocaína, pasta base de cocaína, que majoritariamente que entra no Brasil, porque o Brasil, lamentavelmente, é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Vem um caminho que vem da Bolívia, passa pelo Mato Grosso do Sul, passa pelo Paraná, entra em São Paulo, porque São Paulo é o hub de distribuição, tanto internacional quanto nacional. Esse caminho que a pasta base de cocaína percorre não vem só. O caminho que vem do Paraguai, por exemplo, Foz do Iguaçu, Tríplice Fronteira, entra no estado de São Paulo, não é somente para maconha, aí vem todo o mercado ilícito. Vem o famoso cigarro vapor, o cigarrinho lá do pendrive, cigarro eletrônico, é o nome genérico, né? Sem falar nenhuma marca, mas vem o cigarro eletrônico, vem o eletrônico, celular e vários equipamentos eletrônicos, vem bebida falsificada, vestuário. Eu não tinha tanto conhecimento, o cigarro nem se fala, mas eu achava que o mercado ilícito que mais movimentava, desviava recursos da economia lícita era do cigarro. Até eu realizar uma palestra na Universidade de Georgetown, em Washington, no ano passado, se eu não estou equivocado, e tinha um diretor de uma grande empresa, da Philip Morris lá, ele fez a palestra e colocou uma tabela. Não é o cigarro que mais extrai recursos da economia lícita, é o vestuário, roupas falsificadas. A estimativa é de 80 bilhões de reais por ano que são retirados do mercado lícito por conta da falsificação. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que quando existe um caminho traçado para qualquer mercado ilícito, e claro que a pasta base de cocaína, o valor agregado é infinitamente superior, mas por esse caminho acaba passando vários produtos do mercado ilícito, porque eles aprendem ali que e muitos deles até com uma punição muito branda. Se alguém for pego com uma carga de cigarro falsificado, a punição é baixíssima. Se até traficante de droga a gente tem dificuldade de deixar preso no Brasil, um traficante internacional foi liberado que estava transportando quase 900 quilos de pasta base de cocaína. Imagine um cigarro eletrônico, camiseta, enfim, esses outros itens. Deputado, a gente sabe que segurança pública é talvez aí a maior preocupação
do brasileiro, né? Seja ele de esquerda, de direita, independente de qualquer ideologia. Até os partidos têm percebido isso. O senhor mesmo citou que o PT tem ajustado o discurso em relação a isso. E aí sempre vem o modelo de El Salvador também como um exemplo. Queria saber o quanto que o senhor já estudou esse caso, sei que esteve lá. É possível replicá-lo aqui no Brasil? São 6 milhões de pessoas apenas em El Salvador, uma realidade bem diferente do que a gente tem aqui, de extensão territorial também. E se, em algum certo ponto, ele pode representar também um risco, já que você tem lá praticamente um estado de exceção permanente, para poder colocar em prática as punições para combater o crime. Como é que o senhor avalia? O que a gente pode fazer aqui no Brasil em relação a isso? Eu vejo que é um sonho poder imaginar que o Brasil pode fazer o que foi feito em El Salvador. Independente da metodologia ao longo de todo esse processo, tem que partir do seguinte pressuposto. El Salvador era o país mais violento do mundo e se tornou o país mais seguro do mundo. Ao contrário de muita gente que fala besteira sobre El Salvador sem nunca ter ido lá visitar, eu fui lá, fiquei 5 dias lá, fiz reuniões com autoridades que participaram dessa transformação na segurança pública, na violência, e no país considerado mais violento e perigoso do mundo. Tive uma reunião portas fechadas com o ministro Gustavo Villarotto, ministro da Justiça e Segurança Pública. Participei de um ciclo de palestras lá com outras autoridades, com o vice-presidente da República, com o presidente da Assembleia Legislativa deles. Lá o sistema é unicameral, não tem Câmara e Senado, é uma Assembleia Legislativa. E algumas lições aprendidas, né? Primeiro que o Nayib Bukele, muito corajoso, conseguiu no seu segundo mandato de 60 deputados fazer 54. Então, lá atrás, quando o presidente Bolsonaro falava me dê 50% da Câmara e do Senado, eu faria uma transformação, ele estava correto, sem a maioria do Senado, e nós tivemos muita dificuldade no governo do presidente Bolsonaro, em especial os 2 primeiros anos, por conta da queda de braço, enfim, com o Congresso Nacional. Mas o que foi feito lá é possível sim, é meu sonho, não político, é meu sonho de vida ver o Brasil passar por essa transformação. Primeiro, de tudo, reforma completa na legislação brasileira. Em qual? Em várias. Mas é fazer com que o Instituto da Pena de Prisão seja restabelecido no Brasil. Aquilo que eu falei no começo da nossa entrevista aqui do bate-papo. Indivíduo condenado a 20 anos de prisão tem que ficar 20 anos preso. Acabar com essa aberração da progressão do regime do cumprimento da pena, que faz com que o sistema prisional seja uma porta giratória. O criminoso ele entra sabendo que ele vai sair. E no consciente dele, nem no subconsciente, ele sabe que ele vai sair e vai sair rapidamente. Lá não, o criminoso preso vai ficar preso. Presídio especial para lideranças de organizações criminosas ou membros de facções criminosas, no caso do Secote. Ou seja, criminosos cometem crimes de natureza grave, esse não tem como se restabelecer e voltar para a sociedade. Tem que virar a chave no Brasil de achar que prisão é lugar para ressocialização. Não é. Prisão é lugar para punição, para quem comete crime. Quem comete crime tem que pagar pelo crime que cometeu. Eu não estou dizendo que tem que abrir uma masmorra da Idade Média e jogar o detento lá, o preso. Não. Mas ele tem que entender que se ele cometeu um crime de natureza grave, ele vai ficar muito tempo preso na cadeia. Tem que fazer com que o preso trabalhe. Essa é a minha opinião. Infelizmente, a gente não pode obrigar o preso a trabalhar. Isso tudo está no plano que o senhor elaborou com o projeto do Flávio, o Brasil Sem Medo. No Brasil Sem Medo isso consta. Eu sou bem radical, né, nessa questão, porque é só essa virada de chave que vai fazer com que mude o comportamento dos indivíduos e tire essa atração para a vida delituosa, esse custo-benefício que está muito favorável para o criminoso e desfavorável para a sociedade e para as vítimas. Não dá para falar em progressão, tem que acabar com a progressão do regime, o regime de cumprimento de pena. Eu abro uma exceção, talvez cumpre 95% do regime. Esses outros 5%, se ele trabalhar diariamente, até porque, vamos pensar ele aprendendo uma nova profissão, ele vai ter uma fonte de receita para ajudar a família que está do lado de fora, se tiver família, e para quando ele sair depois de cumprir 25 anos de prisão, ele não volte a delinquir, ele desista completamente de praticar um crime, porque ele vai falar, não compensa, eu vou ficar mais 20, 30 anos, acabou minha vida. Então, como sociedade, isso é importante, porque ele vai estar trabalhando, vai estar estudando, e quando sair,
a chance dele cometer um crime, ainda mais um crime grave, é quase zero. Já no Brasil, o índice de reincidência criminal é de 70%. Isso é um absurdo. Então, a recuperação do Instituto da Pena de Prisão é fundamental. E o que El Salvador fez? Fez valer uma lei pesada. Eu entendo que os críticos aí que falam do regime de exceção, acho que tudo isso pode ser feito sem ter um regime de exceção. Agora, nós precisamos promover uma grande reforma no sistema de justiça criminal. Que é o sistema de justiça criminal? Maneira de atuação das polícias, é engessar essa subjetividade, principalmente do Poder Judiciário, Ministério Público, mas majoritariamente Poder Judiciário, de encarceramento em massa, pena justa. Agora está o tal do pena justa. Quantas e quantas vezes a gente viu juízes de direito, e não é uma crítica ao Poder Judiciário isso, é uma constatação, olha, você está com frio, você quer um cafezinho, mas que cafezinho? Um cara que roubou, um cara que estuprou, ele tem que sentir a mão pesada do Estado. Isso é um tapa na cara da sociedade. Então o criminoso no Brasil é tratado como um coitadinho. Esse cenário tem que mudar. É possível fazer? Sim, com maioria no Congresso, e não estou puxando sardinha para o meu lado, mas o Senado tem um papel preponderante nessa questão, até para frear os abusos do Poder Judiciário. Só um Senado forte vai ser capaz disso. E quando se tem um Senado forte endireitado, a partir de 27, você tem um novo presidente do Senado, acho que esse é o primeiro e mais importante ponto. As pessoas falam muito sobre o impeachment de ministro do STF, mas antes de falar sobre impeachment de ministro do STF, temos que falar de um novo presidente para o Senado Federal. O que foi feito em El Salvador, é possível replicar aqui uma receita, se não toda ela, mas boa parte dela. Isolamento de lideranças, presídio de segurança máxima para membros de organizações criminosas, reforma do sistema de justiça criminal, reforma do Poder Judiciário, criação de comarcas especializadas em crime organizado, inclusive para preservar a autonomia, independência funcional e a segurança dos magistrados, dos membros do Ministério Público, dos policiais. Os policiais eram assassinados na época dos pandilheiros. Agora, para fazer tudo isso, precisa ter um governo que priorize a segurança pública, tenha capacidade de fazer isso daí e tenha coragem de colocar em prática. Queria saber, deputado, a opinião do senhor em relação à maioridade penal, que é um tema que a gente muito vem debatendo, e saber qual seria o modelo ideal, na sua visão, para o Brasil adotar. O modelo ideal é redução na largada, agora, imediatamente, o mais rápido possível, para todos os crimes de 16 anos, redução de maioridade penal. E explico, com 16 anos, o cidadão brasileiro pode votar, escolher o futuro da sua nação, escolhendo deputados, senadores, governadores e presidente da República, mas não pode ser responsabilizado pelos seus atos. Então, qualquer crime, a partir de 16 anos, e crimes mais graves, crimes hediondos, equiparados, ou mediante violência e grave ameaça, a partir dos 14 anos de idade. Essa é a minha postura com relação à redução da maioridade penal. É urgente essa pauta, e vou para alguns casos práticos, poderia citar aqui inúmeros, mas um deles, 2022, na cidade de Aracruz, Espírito Santo, um criminoso de 17 anos de idade entra numa escola com 2 armas de fogo, mata uma professora, 3 alunos, 4 vítimas fatais e deixa outras 12 feridas com essas 2 pistolas. Foi preso, foi apreendido. Não posso falar preso, senão vão achar que eu não tenho conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. O nome técnico, mesmo não concordando com ele, o nome técnico foi apreendido. O que aconteceu com esse criminoso, que é chamado e tratado como adolescente infrator? Foi liberado recentemente. Sabe por quê? Porque o período máximo de apreensão que o ordenamento jurídico permite é de 3 anos. Aí vamos ter um pouquinho só de empatia. Vamos nos colocar no lugar dos familiares das 4 vítimas fatais e das 12 outras vítimas que não... É justo? É proporcional? Então, gente, o Brasil passou da hora já. E a gente vê o líder do PT na Câmara dos Deputados dizendo que isso é populismo, tratar os jovens dessa maneira. É a visão que a esquerda tem. Eles acham que um criminoso que entra numa escola com 2 pistolas ou que estupra, como foi um caso que aconteceu aqui em São Paulo recentemente, o caso de 2 crianças que foram estupradas por 3 ou 4 menores e um já com maioridade penal. Ou o caso que aconteceu no Rio de Janeiro, da menina que sofreu estupro coletivo. Eles tratam esse criminoso inescrupuloso como jovem. Não é criminoso. Passou da hora de a gente fazer isso e o crime organizado sabe disso. Eles acabam optando por
garotos de 15, 16, 17 anos, colocam eles na ponta da linha lá do tráfico de drogas, porque não fica nem preso. É apreendido, a droga foi apreendida, às vezes esse adolescente infrator, ele sai antes do policial da delegacia. Então a gente acabou fazendo com que o jovem seja cooptado cada vez mais pelo tráfico de drogas e pelo crime organizado. O deputado, o senhor falou na necessidade de mudança do Congresso, né, para poder implementar tudo isso. Vamos falar então do cenário eleitoral. O senhor que pré-candidato ao Senado, e a gente tem um cenário dentro do campo da direita um pouco dividido, né? Eu diria muito dividido. Então, junto com o senhor, tem a candidatura do André do Prado, para compor aí essa dobradinha do bolsonarismo, digamos assim, e Ricardo Salles como um terceiro candidato também representando o campo da direita. E aí muito se fala de um risco de você ter uma pulverização desses votos e acabar não elegendo, não pegando essas duas vagas, até os mais pessimistas falam que pode perder as duas vagas para o Senado aqui em São Paulo. Como é que o senhor vê esse cenário? O que seria melhor ter acontecido em termos de combinação e de estratégia para que a direita de São Paulo pudesse ter um desempenho melhor nessas eleições? Você tem toda a razão, Renato. Essa é uma barreira a ser superada. Eu vejo que nós temos tudo para fazer duas cadeiras do Senado, porque nós temos, primeiro, um Estado que nunca foi governado pelo PT. Uma constatação. Segundo, a maioria do paulista é conservador. Terceiro, principal preocupação do brasileiro e do paulista é a segurança pública, em que pese, modéstia à parte, uma transformação que foi feita na nossa gestão nos 3 anos como secretário à frente da Secretaria de Segurança Pública. Mas o principal problema é a legislação. Enquanto a gente não mudar a lei, a gente tem que prender 15, 20, 30 vezes o mesmo criminoso e não há quem consiga transformar no local mais seguro do mundo com a lei que está posta aí. Agora, para mim, uma situação muito difícil, porque o deputado André do Prado, que foi presidente da Assembleia todo o período que eu fui secretário de Estado da Segurança Pública, foi um grande parceiro da Secretaria. Nos momentos mais desafiadores da nossa gestão, ele sempre foi um grande apoiador, como presidente da Lesp, na Operação Escudo, Operação Verão, nas momentos aí de maior tensão, foi um grande apoiador, um cara firme, um cara que deu toda a sustentabilidade para que a gente pudesse implementar políticas públicas que foram marcantes, enfim, uma mudança de comportamento que aconteceu na nossa gestão. Do outro lado, tem o Ricardo Salles, que é meu amigo pessoal há muitos anos. Então eu estou numa situação extremamente difícil e delicada, porque eu tenho uma grande admiração pelo Ricardo. É um cara que, na minha visão, foi um ministro combativo, um cara inteligente, preparado, que sempre combateu a esquerda e o PT durante muitos anos. Mas eu não estou tão pessimista assim. Eu sempre enxergo o copo meio cheio e não meio vazio. Como o que vai definir o quadro e a chapa de São Paulo é só na convenção partidária, final de julho provavelmente, eu acho que ainda há tempo para que a gente possa se organizar. Eu tenho conversado bastante com o senador Flávio Bolsonaro, bastante com o governador Tarcísio de Freitas, que eu acho que é a pessoa mais indicada para agrupar esse time, para tentar convencer, para que a gente possa, de repente, lançar 2 nomes. Mas você já lançou sua candidatura, o André também, o Ricardo também está se posicionando. Sim, mas em prol de uma causa maior, quem sabe a gente não consiga fechar com 2 nomes. E assim, eu sou incapaz de fazer qualquer tipo de campanha contra o André do Prado ou contra o Ricardo Salles. Agora eu jogo no time. O meu time decidiu que essa candidatura e essa vaga era do Eduardo Bolsonaro. Aliás, a minha migração do Partido Liberal era do PL. Eu fui para o Partido Progressistas porque a vaga era do Eduardo Bolsonaro. Eu fui já numa estratégia, ou seja, eu já entre aspas, já me sacrifiquei um pouco mudando de partido para buscar essa segunda vaga, porque era uma vaga com toda a legitimidade que tinha o Eduardo Bolsonaro, o deputado federal mais votado da história do Brasil. Então eu ainda acredito que isso possa ser revertido, que a gente possa ter uma união maior. O senhor foi consultado para essa escolha do André do Prado, não? Não, foi uma escolha mais do Partido Liberal, né?
mas tivesse sido consultado, é o testemunho que eu dei aqui, dele como presidente da Assembleia Legislativa, foi um cara que foi parceiro, e o Ricardo Salles é uma pessoa que eu tenho contato há muitos anos, é deputado comigo agora, mas eu tenho contato há muitos anos, é um grande... A pauta da segurança pública, mesmo não sendo uma grande especialidade dele, mas ele sempre foi um grande apoiador em todas as votações lá na Câmara dos Deputados também, então eu creio que nem tudo está perdido e que até as convenções a gente possa ainda se reorganizar. Muito bem. Uma das principais pautas de uma parte da comunidade da direita é impeachment de ministros do STF. Como é que o senhor enxerga esse anseio dessa parte da população? Eu acho que, infelizmente, isso acabou acontecendo por conta de todos os abusos e avanços do Poder Judiciário, da Suprema Corte e do Poder Judiciário com os outros poderes. Hoje não existe equilíbrio entre os poderes, existe desequilíbrio entre os poderes. E esse desequilíbrio foi causado por conta das decisões, muitas decisões monocráticas, perseguições, condenações injustas, em especial do presidente Bolsonaro. Mas antes da pauta, eu acho que é fundamental. Eu acho que qualquer candidatura ao Senado Federal que não tenha coragem de falar publicamente que, sim, eu não tenho problema nenhum e sou favorável em votar impeachment de ministros da Suprema Corte que abusam dos seus poderes, qualquer candidatura ao Senado já está prejudicada, se o pré-candidato ou candidato não tiver a coragem de falar publicamente sobre isso. Primeiro ponto. Mas antes de chegar nesse ponto, mais importante do que isso é a gente eleger a maior parte das 54 cadeiras que serão disputadas no Senado Federal de senadores da direita. Não para pautar somente o impeachment, e não é somente, é uma grande pauta essa, mas para a gente eleger um novo presidente do Senado Federal. Vejam vocês, a CPMI do INSS, a CPMI do Banco Master. Por que ela não está instalada, essa CPMI? Porque os presidentes das casas, por conta do regimento interno, que eu sou favorável que mude, tem muito poder o presidente da casa. O presidente do Congresso Nacional tem muito poder. E se nós tivermos a maior parte dos senadores das 54 cadeiras, se nós conseguirmos fazer 30, e a nossa estimativa pode chegar a 40 senadores da direita. Se nós fizermos 30, com, salvo engano, de 14 a 17, eles falam, né? 14 que realmente são de direita e 17 que às vezes para cá, às vezes para lá. Mas na menor das perspectivas, 14 com 30, 44. 41 vagas a gente já elege o presidente da casa. E não estou fazendo uma campanha antecipada para o senador Rogério Marinho, não, mas ao que tudo indica, ele será um nome indicado pela direita, por esse conglomerado da centro-direita no Brasil, a concorrer à vaga de presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional. Ele concorreu ao Senado agora, não tem? Não, ele está no meio do mandato. Tá no meio do mandato. O senador Rogério Marinho, eu estou tendo a oportunidade de conhecê-lo melhor. Uma figura, assim, humilde, bastidores, é o coordenador geral da campanha política do senador Flávio Bolsonaro, inteligentíssimo, com uma experiência política muito grande, 4 mandatos de deputado federal, foi o relator da reforma trabalhista, isso custou para ele no Rio Grande do Norte a sua reeleição, depois assumiu como secretário especial no Ministério do Paulo Guedes, depois assumiu o Ministério do Desenvolvimento Regional no governo Bolsonaro, que o credenciou a concorrer à vaga de senador e ganhar a eleição lá no Rio Grande do Norte. Ele abriu mão do sonho dele de ser governador do estado do Rio Grande do Norte, que ele estava em primeiro lugar nas pesquisas, para poder coordenar a campanha política do senador Flávio Bolsonaro. Não tem pessoa mais preparada e indicada para conduzir o Congresso Nacional do que o senador Rogério Marinho numa eventual vitória nossa de maioria de cadeiras aí de senadores da direita. E acho que antes da possibilidade do impeachment, a gente moralizar o poder legislativo na figura de novos presidentes de ambas as casas, mas em especial do Senado Federal. Fernando? O senhor mencionou o caso do Banco Master, então eu gostaria de saber se, com tudo que já foi divulgado até hoje sobre o banco, se o senhor acredita que alguma autoridade já deveria ter sido punida. E perguntar também, aproveitar para perguntar sobre a sua opinião, como você avalia as ligações de Flávio com o Vorcaro, que foram divulgadas pela imprensa, todo esse episódio. Você sabe que na terça-feira que vazou o áudio do senador Flávio Bolsonaro, tratando do filme, enfim, do patrocínio do filme, eu fui o primeiro a gravar um vídeo, e esse vídeo meu ele teve uma grande repercussão. Por quê? Porque eu fiz uma análise pragmática.
falando justamente sobre isso, que é o que eu defendo, porque eu conversei com o senador Flávio Bolsonaro sobre isso. Falei, gente, vamos lá, vamos analisar ponto a ponto, sem emoção. É uma relação privada, é óbvio que não é uma pauta positiva, claro que não, só que ela foi estabelecida em 2024, quando ninguém imaginava as ilicitudes praticadas pelo Banco Master naquela época. Então, uma relação privada que não teve o mandato do senador Flávio Bolsonaro sendo utilizado para nenhum tipo de benefício das fraudes que foram praticadas e aparentemente e comprovadamente praticadas pelo Banco Master. Então não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está vendo do outro lado, que é o caso do recente operação do PT da Bahia, no caso do senador Jacques Wagner. E a gente sempre ouvia dizer, olha, a origem do Banco Master começa no centro do poder do PT da Bahia, e agora ficou comprovada com essa operação. O Flávio Bolsonaro não sofreu uma operação da Polícia Federal que comprovou alguma ilicitude praticada pela vida política, vida pública dele para favorecer fraudes do Banco Master. Ele estabeleceu uma relação privada com um banco que até então não gozava de prestígio, mas com um banco para captar recursos para financiar um filme particular, diferente do que a gente viu do outro lado. E teve esse áudio vazado. E aí, eu gostaria de saber quem vazou esse áudio, como adquiriu esse áudio, porque vocês sabem, é um jogo político, eles vão jogar baixo, a esquerda joga sujo nas eleições, historicamente. E tentando formar uma enxurrada de reportagens, tentando vincular o bolsonarismo e o Flávio Bolsonaro ao Banco Master. E agora, a gente vê uma operação da Polícia Federal completamente diferente para investigar o embrião, a fase embrionária aí das ilicitudes praticadas pelo Banco Master. E um outro ponto que eu vejo assim que a população brasileira tem memória curta, né? Os maiores escândalos de corrupção foram praticados no governo PT, no governo Lula. O Flávio não deveria ter se antecipado, então, a esse Sim, caso, concordo. sabendo que Concordo. poderia estourar em algum momento? Isso acho que até ele já mencionou. Acho que poderia. Mas é muito difícil depois que acontece a gente querer fazer uma análise a esse respeito. Tanto é que depois que isso aconteceu, eu fiz essa análise pragmática sobre essa relação privada do Flávio e da captação do recurso para o filme e perguntei para ele, estou até abrindo o jogo para vocês aqui, falei, senador, existe mais alguma coisa para a gente se preocupar? Porque eu tô no time, eu sou do time, eu sou um cara da guerra, tô acostumado eu sou um cara para estar do seu lado na trincheira, mas para estar do seu lado, preciso saber. Ele falou, Derrite, não tem absolutamente nada, é isso. E ele mesmo ali, acho que até em entrevistas depois, falou, poderia ter falado? Poderia. Mas ele tinha receio de como isso seria explorado. Enfim, tanto é que ele mesmo falou, inclusive eu quero deixar claro aqui que eu visitei ele depois que ele estava com a tornozeleira eletrônica, ele tinha sido liberado, então achei a atitude dele de falar e se antecipar bacana, já corrigindo um equívoco ali praticado. E tenho total tranquilidade de defender a candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Gente, não estou indo naquela política do menos pior, não. Eu conheço o senador Flávio Bolsonaro há 8 anos. Quando eu entrei no mandato para deputado federal, ele venceu as eleições para o Senado. Em especial, eu não gosto de chamar de minha pauta segurança pública, para mim segurança pública é um ideal de vida, transformar o Brasil em um dos países mais seguros do mundo. O Flávio, ele tem capacidade, ele tem coragem, ele é inteligente, ele foi buscar nas mesmas fontes que eu fui, uma delas é El Salvador, claro que eu viajei outros países do mundo para buscar essa comparação internacional do que precisa ser feito aqui, mas ele é um cara que ouve, é um cara que tem, assim, vai colocar a segurança pública como prioridade, quando você fala uma coisa para ele já capta de forma rápida, ele entende, ele dá sugestões. Não adianta, e do outro lado a gente tem... Quem que nós temos lá do outro lado? O Lula, de novo? O que vai mudar no cenário? O PowerPoint dele, com 18 slides? E vamos reforçar aqui, um dos pontos principais do Brasil Sem Medo, das nossas 12 medidas emergenciais para a segurança pública, é um sistema de combate nas fronteiras, coisa que não existe no Brasil. Aliás, o Lula tirou 4,3 bilhões de reais de investimentos das Forças Armadas do CISFRON, que é o sistema tecnológico de fronteiras das Forças Armadas do Exército Brasileiro. Nós estamos propondo uma operação de guerra nas fronteiras. Pô, Derrite, mas são 16 mil quilômetros de fronteira? Sim, mas a gente não vai colocar
primeiro, vamos usar as Forças Armadas para isso. Segundo lugar, tecnologia, drones, equipamentos, câmeras de alta precisão, Marinha, Aeronáutica, Exército Brasileiro, cooperação e convênios com as polícias estaduais. No vácuo, na lacuna de um trabalho do governo federal, alguns estados, como Mato Grosso do Sul, criou o DOF, Departamento Operacional de Fronteiras. O Paraná criou o BPFRON, Batalhão Operacional lá de Fronteiras também, por negligência do governo federal. Eles criaram tropas especializadas nas fronteiras, porque esses estados fazem divisa aí com países que, por onde os mercados ilícitos eles ocorrem. Então, deputado, até com esses planos todos, inclusive tendo uma atuação na elaboração desse plano Brasil Sem Medo, caso o Flávio seja presidente, um caminho natural seria o senhor ser ministro da Segurança Pública. Nesse cenário, quem que é o teu suplente para o Senado, caso o senhor também seja eleito, e como é que ficariam os seus eleitores, né, que te elegeram ali para estar na bancada do Senado, inclusive vislumbrando esse cenário de eleger um novo presidente para o Senado, talvez pautas como o impeachment, perderiam o senhor como senador para ser ministro. Veja, Renato, eu não vejo... Primeiro que essa conversa nunca aconteceu com o Flávio, e o meu apoio técnico na elaboração, na ajuda da elaboração do plano de governo da segurança pública, que contou com a participação também do senador Sérgio Moro, em alguns itens ali, em especial no combate à corrupção, na descapitalização de bens de organizações criminosas, quem faz a lavagem de dinheiro do crime organizado. Mas esse meu apoio técnico, com base nessas experiências que eu falei para vocês, que eu vivi, como policial da ponta da linha, como secretário, como deputado, não está condicionado a absolutamente nenhuma vaga a um possível ministério. Eu prefiro, assim, até sendo muito sincero, e de quem já viveu a experiência de ser parlamentar, deputado e estar licenciado na Secretaria de Segurança Pública, não que ser deputado não seja importante e não seja uma missão extremamente desafiadora, mas não dá para comparar com o nível de responsabilidade de um secretário de Estado de Segurança Pública de São Paulo, para cuidar de mais de 45, talvez 46 milhões de brasileiros que vivem no estado de São Paulo. Mas eu vejo como, assim, deixar o senador Flávio muito à vontade, caso sendo eleito para essa vaga. Eu posso, acho que tem outros nomes que poderiam fazer também esse trabalho. Agora, caso isso aconteça, e mesmo independente disso acontecer ou não, eu tenho que pensar em todas as possibilidades. Inclusive, Deus me livre, possa acontecer alguma coisa, eu ficar afastado por algum problema de saúde ou qualquer outra questão, mas o meu primeiro suplente é o Dr. Vicente Santini, um advogado, que foi assessor especial do presidente Bolsonaro, que foi secretário executivo do Ministério da Casa Civil do governo Bolsonaro, era o 02 do Ministério da Casa Civil, é alguém que trabalhou no governo Tarcísio de Freitas, como secretário de Estado de São Paulo, no escritório de representação de Brasília, é alguém que foi secretário nacional de Justiça do governo Bolsonaro. Então eu estou falando de uma pessoa que tem é um advogado muito bem formado, com mestrado, se não me engano, concluiu o doutorado dele em Direito já, que tem essa boa relação com o governador Tarcísio e com o presidente Bolsonaro também, alguém que eu tenho amizade há mais de 23, 24 anos, porque o irmão dele foi oficial de rota comigo, trabalhamos juntos, foi meu veterano na Academia Militar do Barro Branco e trabalhamos juntos na rota combatendo o crime organizado, filho do general Santini, saudoso e finado general Santini, então alguém que eu confio, que eu conheço. Então, havendo qualquer possibilidade de afastamento meu, licenciamento meu, não vai mudar em absolutamente nada, a gente não vai ter nenhuma surpresa num eventual afastamento ou licenciamento meu. Assim como foi na Câmara dos Deputados. O meu primeiro suplente era o deputado Adilson Barroso, que depois efetivou no mandato, mas ele foi tão correto comigo que ele me ligava em pautas importantes, não só da segurança pública, mas pautas da direita, para pedir uma orientação. Porque ele sabia que qualquer votação dele, diferente daquilo que o meu eleitor, ou que majoritariamente a direita espera que um deputado vote, poderia me afetar. Ele foi muito correto comigo. E o Vicente Santini, tenho certeza que mais ainda, né? Porque é uma eleição majoritária, então ali a gente vai estar 100% alinhado. Caso eleito senador, quais são suas principais pautas para além da segurança pública? Veja, a gente precisa resgatar os valores do nosso país. E não é só na segurança pública. É que a segurança pública eu acho que é o
é onde os valores estão mais invertidos. E claro, é a minha especialidade também. Mas, como eu falei para vocês, eu sou bacharel em Ciências Policiais e Segurança Pública, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional, mestre em Gestão e Políticas Públicas. A gente precisa em todas as áreas mudar. As políticas públicas têm que chegar na ponta da linha. A educação no nosso Brasil é algo assim assustador. O quanto se investe, o per capita que se gasta na educação é maior do que a maioria dos países desenvolvidos. A gente não vê resultado na ponta da linha. Então, apoiar uma educação de qualidade, em especial a formação técnica, como o governador Tarcísio fez aqui em São Paulo, investir em escolas técnicas, em especial período integral para adolescentes, para já inserir ele voltado para a vocação regional. A gente tem aqui algumas ETECs que trabalham a vocação regional. Exemplo, na região de Franca, por que não um ensino voltado para o mercado calçadista? E assim por diante em todas as áreas. Então a pauta da educação é muito importante, não só garantir os recursos, mas de qualidade. Esse engessamento constitucional, eu acho que é uma coisa que tem que ser analisada também. É óbvio que investimento em educação é o que vai garantir a transformação do nosso país. Na saúde, por exemplo, veja, apesar de ser da segurança pública, da origem da segurança pública, a maior parte das minhas emendas parlamentares são para a saúde. Aliás, eu ajudei na elaboração de alguns projetos, como o teste do pezinho ampliado, que virou realidade, se tornou lei no nosso país, mas o fortalecimento do sistema de saúde, em especial das Santas Casas. Aqui em São Paulo tivemos um grande avanço com a tabela SUS paulista. O governador Tarcísio conseguiu, e para algumas cirurgias, o procedimento em São Paulo paga 4 vezes mais do que o governo federal paga, e não faltou recurso. É a boa gestão do recurso público que vai fazer a diferença. Mas, óbvio, né, que a segurança pública é o principal tema, é a minha especialidade. Agora, os bons exemplos do governo Tarcísio de Freitas, e por eu ter sido secretário ao longo desses 3 anos e por vivenciar em outras áreas como educação, e acho que um ponto importantíssimo, fazer com que o Pacto Federativo seja revisto. Aqui em São Paulo e outros estados, e não é um preconceito com outros estados menores, mas é desarrazoado, é desproporcional o tanto de impostos que o paulista paga e o quanto de recursos que volta dos impostos pagos, dos impostos federais pagos, o quanto retorna. Vou dar um exemplo na Secretaria de Segurança Pública. A gente tinha um investimento anual, um orçamento de mais de 20 bilhões de reais na pasta da Secretaria de Segurança Pública. Custeio, investimento, tudo junto, folha de pagamento, ok. Mas já chegamos a ter 1,3 bilhões de reais de investimentos. E investimento para aquisição de viaturas, equipamentos, construção de quartéis, reformas de delegacias. Sabe qual é o repasse do governo federal por ano? 1,3 bi do governo do estado, do Tesouro. Sabe qual é o repasse do governo federal para a segurança pública do estado de São Paulo? 50 milhões de reais. Então, a revisão do Pacto Federativo no sentido de fazer com que o recurso que o paulista paga dos impostos federais retorne para as políticas públicas, não só para a segurança, para a saúde, para a educação, para a habitação, para o desenvolvimento econômico, para várias áreas, para o esporte, para o lazer, para o turismo. Então, e para isso nós precisamos do Senado. O senador é que representa o Estado. Por isso que em todos os estados, são 3 representantes de forma igual para todo o país. Então acho que está faltando isso, sabe, para o Estado de São Paulo, com todo respeito aos atuais senadores, mas está faltando o Estado de São Paulo reassumir um protagonismo que já teve nesse sentido e defender o bolso do paulista lá no Senado Federal para fazer com que o recurso volte para o nosso Estado. Deputado, o senhor mencionou um apoio categórico à campanha do senador Flávio Bolsonaro. Então eu queria saber do senhor, que a gente sabe que parte da direita, principalmente nas redes sociais, no meio público, comenta sobre a necessidade de atores da direita manifestarem mais publicamente, de forma mais contundente, esse apoio também. O senhor acredita, ainda mais como quem conviveu de perto com o governador Tarcísio, que talvez ele devesse apoiar de forma mais efusiva a campanha do senador Flávio? Veja bem, eu trabalhei com o Tarcísio aqui 3 anos. É talvez a pessoa mais preparada que eu conheci na minha vida, não na política. Um dos caras mais inteligentes que eu conheci, mais preparados.
Mas nós temos que entender também que o governador Tarcísio de Freitas, ele está sentado na cadeira exercendo a função de governador do estado de São Paulo. E a campanha ainda não começou. Estamos numa fase de pré-campanha. E o governador sofre ataques diários e constantes por conta dos adversários, e principalmente da esquerda, que tem o governo federal e vai lançar candidato aqui para, sejamos sinceros, só para cumprir tabela e ter um palanque para o Lula aqui em São Paulo, porque o Haddad vai perder novamente para o governador Tarcísio de Freitas. E agora, com a retirada da candidatura, pré-candidatura do Kim Kataguiri e do Paulo Serra, a chance do governador Tarcísio de Freitas ganhar em primeiro turno é gigantesca. E pode me cobrar, Fernando, se isso acontecer, eu vou trabalhar muito para que aconteça, a reeleição do governador Tarcísio de Freitas no primeiro turno, o governador Tarcísio vai ser o governador que mais vai rodar o Brasil com Flávio Bolsonaro do primeiro para o segundo turno. Eu acho que, ao contrário do que alguns críticos apontam do governador Tarcísio de Freitas, e eu estive com ele recentemente em algumas agendas públicas, o discurso dele para o senador Flávio Bolsonaro, eu estou vendo um apoio incondicional. É que eu não vejo um apoio tão precoce, eu diria. Mas eu tenho certeza absoluta que ele já entrou na campanha, ele é o coordenador da campanha no estado de São Paulo. Estaremos agora, nos próximos dias, na FEICORT, uma feira pecuária lá em Presidente Prudente, com o senador Flávio Bolsonaro e com o governador Tarcísio de Freitas, com o Guilherme Piai, nosso ex-secretário de Agricultura, numa agenda proposta pelo Piai e pelo Tarcísio, por mim ao Flávio. Ou seja, eu não vejo dessa forma. É claro que existe aqueles que ficam jogando ali uma intriga, querendo arrumar uma briga interna, e esses ajustes são necessários também no decorrer da campanha. Somos seres humanos e, eventualmente, pode gerar ali um outro sentimento, mas, sinceramente, eu vejo o Tarcísio de Freitas como o principal apoiador do senador Flávio Bolsonaro e a pessoa que pode mais reverter voto para o Flávio Bolsonaro do primeiro para o segundo turno, em especial se ele conseguir vencer essa reeleição logo no primeiro turno. Deputado, esse cenário que o Fernando citou, né, de críticas internas dentro da própria direita, às vezes cobrando mais apoio, muito se fala também do deputado Nicolas Ferreira, que poderia estar mais ativo nisso, e essas críticas partem também do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, atuando em várias frentes, inclusive nessa parte do CV e PCC também. Mérito dele, grande parte. Ele se movimentou. Mas como é que o senhor vê essa divisão interna, né? O próprio Eduardo, às vezes dá a impressão que tem ali o bad cop e o good cop, que estão atuando ali, o Flávio de uma maneira mais apaziguadora e tentando juntar os esforços, e o Eduardo apontando o dedo muitas vezes para atitudes que ele gostaria de ter um apoio maior. O Zema teve aqui nessa cadeira também, foi muito crítico ao Flávio, e isso gerou várias repercussões. Como é que você vê a atuação do Eduardo nesse cenário todo? Antes de analisar, Renato, a gente tem que entender e ter empatia pelo Eduardo Bolsonaro. O pai dele foi preso injustamente. O irmão dele, ele foi o principal articulador para fazer com que o irmão dele fosse apontado pelo pai, pelo Jair Bolsonaro, como candidato à presidência da República. Então, ele está fora do país, longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos. Não está vivendo, foi recentemente condenado também pela Suprema Corte, injustamente, também, na minha visão. Então ele tem que ter um pouco de empatia também. E o Eduardo, era para ele estar junto comigo aqui, concorrendo ao Senado Federal. Então, antes de qualquer crítica ao Eduardo, aqueles que falam, mas ele exagerou nisso, naquilo, eu fico pensando, se eu tivesse no lugar dele, será que eu não estaria fazendo da mesma forma, ou até de forma mais enérgica? E eu sou aquele cara, eu acho que os 4 anos que eu fiquei no Corpo de Bombeiros de São Paulo me ajudaram a apagar incêndio. Eu sou aquele cara que nos bastidores da direita brasileira, eu vou tentando apagar os incêndios porque a gente precisa de união. Eu talvez mais do que qualquer outro, eu sei o que é ter um cara ombro a ombro, numa trincheira, numa viela, trocando tiros, e a minha vida depender dele. Ou minha vida depender de um policial que está com escudo balístico, como eu já tive a vida salva em uma troca de tiro aqui na Zona Oeste de São Paulo, porque um policial, um cabo da Polícia Militar, estava segurando escudo balístico. Eu não morri porque ele estava segurando escudo. Então eu sou aquele cara que, portas fechadas, a gente pode discutir, a gente pode apontar eventuais falhas ou insatisfações, mas da porta para fora nós temos que trabalhar como time. Então, essa questão do bom policial e do mau policial, que você fez essa analogia, eu acho que faz parte do momento que a gente vive de
nervosismo, de tensão, de nervo à flor da pele, porque todos nós queremos, no final das contas, uma coisa em comum. E todos que eu falo, eu vou incluir aqui o Zema, o Caiado, nós não queremos mais o PT governando o Brasil. E nesse aspecto, o Zema cometeu um grande erro ao sair criticando o Flávio Bolsonaro, sem nem sequer ter conversado com o senador. Então, ele sofreu as consequências disso. Então, acho que o que a gente precisa é mais união, um pouco mais de empatia no caso do Flávio Bolsonaro, e essas críticas que ele fez, né, ao governador Tarcísio de Freitas, eu vejo como honestas, como sinceras, mas no sentido de alguém que está querendo colaborar e alguém que está querendo livrar o nosso país, não alguém que está querendo que o irmão seja eleito, alguém que está querendo livrar o Brasil das garras do PT. O senhor deve ter ouvido a expressão voto evangélico. Cabe a nós aqui julgar a precisão ou imprecisão dessa expressão. O fato é que ela descreve uma realidade cada vez mais visível, né, para todos no Brasil, de uma força que está sendo descrita assim. Como é que o senhor enxerga esse movimento? Como é que o senhor se relaciona com os evangélicos de uma forma geral no Brasil? E aproveito para perguntar qual é a sua visão sobre religião e política. 100% relacionado, né? Eu vejo que a igreja evangélica, ela tem um diferencial muito grande. Ela se posiciona, defende e apoia publicamente os candidatos que defendem os mesmos princípios e valores que os cristãos, de forma geral, defendem. A fidelidade do povo evangélico e o alinhamento mais à direita é traduzido no voto. Então, os maiores líderes evangélicos são procurados por todos os candidatos presidenciáveis, candidatos a governador, candidatos a eleições majoritárias e até deputados. Isso o envolvimento da igreja evangélica com o passar dos anos, ele foi aumentando. E vejo com bons olhos. Porque no final das contas, são aqueles deputados, senadores, governadores ou presidente da República que vão adotar posturas enérgicas contra o aborto, contra a liberação das drogas, contra a impunidade. Eu tenho muito voto na igreja evangélica, mesmo sendo católico. Por quê? Porque o que nos une são os mesmos valores e princípios. E não é uma crítica à igreja católica. Eu acho que a igreja católica, ela sofre com uma questão. Porque se a gente for fazer qualquer pesquisa, na Avenida Paulista, e sair perguntando qual a sua religião e tal, pode ser que a maioria se declare católico, mas isso não quer dizer que ele vá na Santa Missa todo domingo, que ele frequente a igreja católica, que ele conheça a doutrina da igreja católica, que tenha feito primeira comunhão, crisma, que participe de alguma comunidade católica, como eu participo, como os meus filhos participam, como a minha esposa participa. Então, se a gente pegar o católico praticante, majoritariamente ele é um eleitor conservador, que vota nos candidatos da direita também. Mas a igreja católica tem uma postura mais reservada com relação a esse apoio. E agora, se está certo ou não, é uma outra questão, né? Mas eu vejo a importância de alguns líderes católicos, como Frei Gilson, por exemplo, em especial atingindo a juventude. E o Renato mencionou na pergunta anterior o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira é um fenômeno, é inegável. E eu não estou falando aqui porque ele é meu amigo pessoal, tá, gente? Eu não estou assim falando do amigo Nico, estou falando do político. Preparadíssimo, inteligente, é um cara que tem princípios e valores bem enraizados e que defende como poucos, se comunica como poucos e atinge um público jovem que só ele consegue atingir. E por isso que ele virou esse fenômeno. Mas eu vejo assim a importância da igreja evangélica e do movimento evangélico fundamental nas eleições desse ano e nas próximas, porque isso vem se consolidando. Deputado, estamos indo aqui para a rodada final de perguntas. Eu queria puxar um assunto que é uma certa disputa entre homens e mulheres que tem acontecido na sociedade. Nós temos um sintoma disso, que é o PL da misoginia, que já foi aprovado no Senado e agora vai para a Câmara dos Deputados. O próprio senador Flávio disse que se tratava de uma armadilha e acabou votando a favor do projeto, apesar de dizer que não concordava com muito do que estava lá. Queria saber a sua análise sobre isso, como é que o senhor vai tratar disso lá no Congresso? Veja, Renato, eu acho que o senador foi categórico em falar. Tem que tomar cuidado com as armadilhas há 3 meses de uma eleição.
Aliás, essa mesma estratégia eu usei para pautar o projeto do fim das saídas temporárias de preso em 2022. Nós aprovamos com 311 votos favoráveis, inclusive com voto de um deputado do PT, o único que votou, mas de fato votou. Tomar cuidado com isso, tomar cuidado com essa armadilha que a esquerda está querendo usar, dizendo que eles defendem as mulheres como se a direita não defendesse. Aliás, gostaria de trazer um caso prático aqui, que também foi incluído no programa Brasil Sem Medo, do senador Flávio Bolsonaro, que o Estado de São Paulo, na nossa gestão, na minha e do governador Tarcísio de Freitas, implementou a maior rede de proteção das mulheres já imposta, já implementada aqui no Estado de São Paulo, o SP Mulher, uma política pública, e o uso da tornozeleira eletrônica para monitorar o agressor de violência contra a mulher. Foi o primeiro estado da federação a utilizar, e eu tenho um carinho muito especial por esse tema, porque foi meu tema de dissertação do mestrado. O projeto piloto da capital, que acompanhou os 383 indivíduos monitorados, eu consegui mensurar isso na minha dissertação, e dos 383, 171 descumpriram a medida protetiva, se aproximaram, tentaram se aproximar dessas vítimas, e em todos os casos, 100% dos casos, a Polícia Militar conseguiu chegar até o agressor antes dele se aproximar da mulher, ou seja, provou a eficácia do uso da tornozeleira eletrônica. Então, esse argumento de que a esquerda defende as mulheres, isso é falso, e nós provamos na prática aqui. Então, eu concordo com vocês, tem que ser tratado com muita atenção, e a gente não pode cair nessa armadilha também de aprovar um projeto ruim, que pode incriminar inocentes, mas também tomar muito cuidado, porque realmente as mulheres precisam de proteção. Então acho que nada melhor do que um bom debate técnico na Câmara dos Deputados, emendas ao texto, destaques a esse texto que possam garantir isso, mas com todo cuidado para não ser vítima aí dessa armadilha. De vários medos da sociedade, um dos principais é a perda da liberdade de expressão. O tema da censura está sempre presente. O senhor reconhece em momentos recentes censura? O senhor reconhece hoje censura? Como é que o senhor avalia o Brasil na sua linha de proximidade disso ou não? Eu não gosto de fazer isso, Vitor, mas eu vou responder com uma outra pergunta. Parlamentar federal, deputado eleito pelo povo, de acordo com o artigo 53 da Constituição, ele tem a sua imunidade parlamentar preservada na Constituição, para quaisquer palavras, votos e opiniões. Você acha correto o deputado Marcel Van Hatten, um brilhante deputado federal, um cara que eu admiro muito e respeito, se tornar réu pelas palavras que ele proferiu no plenário da Câmara dos Deputados? Nem precisa responder. Então esse é o cenário que nós vivemos hoje no Brasil. Isso é um absurdo. É um absurdo. Um direito constitucional está sendo relativizado para tornar réu um deputado, para colocar uma mordaça nos demais. Porque isso é um dos princípios de qualquer pena imposta a um indivíduo, numa sociedade. Você tem um resultado imediato individual, ou seja, um indivíduo que comete um determinado crime, ele vai punir, vai ser responsabilizado por aquele crime para que ele não cometa novamente um delito e fique afastado do convívio social. E tem um outro objetivo, que é causar no coletivo aquela certeza de que não compensa cometer aquele eventual delito. Só que não estamos falando de um delito, nós estamos falando de um deputado federal no plenário da Câmara dos Deputados que se tornou réu porque falou, porque expressou a sua opinião, e aí isso está sendo relativizado pela Suprema Corte. Olha, isso está muito mais próximo de uma ditadura do que uma democracia. Deputado, o Renato mencionou a possibilidade, caso o senador Flávio fosse eleito, do senhor virar ministro, mas fato é que a eleição agora é para senador. Eu queria saber, não poderia deixar de perguntar, quais são os seus planos para a política? Como é que o senhor se enxerga no futuro? Eventualmente se enxerga um futuro como governador, como presidente, talvez? Fernando, eu acho que é um passo de cada vez, né? Como o meu objetivo, quando eu passei na FUVEST com recém-completados ali os 18 anos de idade, para fazer a Academia Militar do Barro Branco, o meu objetivo era ter uma carreira militar e chegar ao posto de coronel, era meu sonho, e esse sonho foi interrompido, não que eu esteja triste, muito pelo contrário. Eu não costumo fazer
grandes planos. Eu sou um cara centrado e focado num objetivo. Hoje meu objetivo é vencer as eleições para senador da República. E junto e andando par e passo com esse objetivo do Senado Federal é reeleger o governador Tarcísio de Freitas e eleger o senador Flávio Bolsonaro à presidência do Brasil. Depois a gente vai analisar, a política ela é fotografia, né? É claro que, naturalmente, qualquer senador da República é uma figura de destaque, já venceu uma eleição majoritária, mas eu sou um cara do grupo. O que o grupo, e por isso que eu prego muito essa união da direita, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, eu acho que uma coisa é certa, eu tenho me preparado, eu não parei de estudar, como falei para vocês, concluí o meu mestrado recentemente, pretendo fazer o doutorado também, e em especial eu tenho dois livros aí que estão no forno para serem lançados, um sobre crime organizado, o outro que é uma adaptação da minha monografia, da minha dissertação de mestrado, mas assim, uma linguagem muito acadêmica, até são mais de 200 e poucas páginas. Eu quero traduzir isso numa linguagem mais informal para que seja de fácil leitura da população, falando do exemplo aqui. E eu me vejo trabalhando pelo Brasil. Acho que o restante vai ser consequência do que a gente conseguir desempenhar como senador da República. Muito bem, deputado. Agradecer a sua presença aqui com a gente e deixar um minutinho aí para as considerações finais para o nosso público. Agradecer vocês por esse convite, dizer que eu estou muito feliz, sou extremamente realizado, estou realizado. Como eu falei para vocês, eu realizei meu sonho profissional porque trabalhei na Rota. Os quase 20 anos de exercício na atividade policial na Polícia Militar do Estado de São Paulo, majoritariamente no serviço operacional e na Rota, foi um sonho profissional. Fui muito feliz no Corpo de Bombeiros, pouca gente sabe que eu pertenci ao Corpo de Bombeiros de São Paulo, mas tirar uma criança, como eu tive a oportunidade de tirar de um incêndio residencial e ver os familiares agradecendo por ter salvo a vida dessa criança é impagável. Eu chorei quando isso aconteceu, de emoção. E ter sido deputado federal eleito em 2018, com quase 120 mil votos, reeleito com o dobro, com quase 240 mil votos, e ter exercido a função de secretário de Estado da Segurança Pública, eu sou um cara extremamente realizado. E tenho certeza, aliás, que posso fazer muito mais para o nosso país. Então, já estou muito feliz em ser um dos escolhidos para concorrer ao Senado Federal pela direita no estado de São Paulo. E coloco nas mãos de Deus, aí vou trabalhar muito para que isso aconteça. E tenho certeza que estando lá, o eleitor não vai se arrepender, porque vai ter ali alguém coerente com tudo aquilo que defendeu e defende, para que a gente possa mudar o cenário do nosso país. Perfeito. Agradecer mais uma vez o deputado, pré-candidato ao Senado Federal. Assim como fizemos com os presidentes, estamos chamando os principais candidatos para o Senado, esperemos tê-los aqui conosco. Assim como estamos esperando o Flávio Bolsonaro estar aqui com a gente, o deputado Derrite disse que vai nos ajudar nessa missão. Agradecer aos meus colegas aqui, Fernando Leal, Victor Lúcio, e a você que nos acompanhou, que chegou até aqui. Lembrando que essa sequência de entrevistas permanece aí ao longo dessa campanha. Muito obrigado e até a próxima.